Olá, pessoal, tudo bom? Sou eu, a professora Jussiane Louvera, para trazer uma dica para você de processo penal. Hoje o assunto vai ser competência no processo penal. Então vejamos o que diz o artigo 70 do CPP. Ele vai dizer para a gente o seguinte: então, olha só, a competência, quanto à competência no processo penal, ele vai nos dizer que, ó, competência. O artigo 70 do CPP, ele vai trazer para a gente a competência territorial, a competência Ratione Locke, ok? Qual que é a competência Ratione Locke? A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso, tentativa pelo lugar em que foi praticado o último ato de execução. Quando ele diz que a competência será de regra determinada pelo lugar em que se consumar a infração, verifica-se que adotou aqui a chamada teoria do resultado. É a regra em relação à competência territorial no Código de Processo Penal. E aí o parágrafo primeiro vai dizer para a gente: se iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele, a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticada no Brasil o último ato de execução. Aqui a gente tem os chamados crimes à distância, ok? Quando o crime for praticado à distância, ou seja, iniciado em um país e consumado ou praticado outros atos de infração em outro país, a gente chama dos chamados crimes à distância. Então, se a infração penal se iniciou no Brasil e se consumou fora dele, a competência será determinada pelo lugar do Brasil em que tiver sido praticado o último ato de execução. O parágrafo segundo vai dizer: quando o último ato de execução foi praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente tenha produzido, ou devia ter produzido o seu resultado. Aonde? Aqui no Brasil, tá claro? Continuando aí, parágrafo terceiro. Quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. Então, houve incerteza de limite territorial, ok? Isso dentro, quando o crime ocorre no território nacional. Houve incerteza de limite territorial pelo crime ter sido praticado em uma divisa, a competência será afirmada pela prevenção. Aqui a prevenção vai definir a competência. Josiane, o que é isso, prevenção? O artigo 83 do CPP define para a gente o que é prevenção. O juiz é competente pela prevenção quando houver dois ou mais juízes igualmente competentes e um deles se antecipar na prática de um ato processual. Então, havendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição prevalente, a competência será do juiz que primeiro praticar um ato processual, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa, é o que dispõe o artigo 83 do CPP. Só para lembrar, a competência pela prevenção é uma competência territorial, portanto, é uma competência relativa, tá? Continuando aí, parágrafo 4º, agora a cereja do bolo, a novidade do ano de 2021. Vai dizer para a gente o seguinte: nos crimes do artigo 171, estelionato, para ficar bem claro de qual crime nós estamos falando, no crime de estelionato, quando praticados mediante depósito, mediante emissão de cheque, sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, com o pagamento frustrado ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima. E em caso de pluralidade de vítimas, a competência afirmar-se-á pela prevenção. Leia-se, dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, aquele que se antecipar na prática de um ato processual será o juiz competente. Mas o que nós temos aqui é que, quando a gente tiver, por exemplo, o estelionato na modalidade de emissão de cheque sem provisão de fundos, está lá no artigo 171, inciso 6 do Código Penal,
A competência para o processo de julgamento é do juiz da comarca onde a vítima tiver o seu domicílio. Pessoal, isso aqui é extremamente importante, por isso eu falei a cereja do bolo. Por quê? Porque nós temos duas súmulas, uma do STF, súmula 521, e uma do STJ, súmula 244, que tratam desse tema e que diziam de forma diferente, né? Então, agora, com a entrada em vigor do parágrafo 4º do artigo 70 do CPP, cai por terra, tecnicamente, a súmula 521 e a súmula 244, em que, pese elas ainda não terem sido canceladas oficialmente por esses tribunais superiores, a gente vai analisar a redação e vai verificar que não tem mais cabimento para essas súmulas, uma vez que a lei trata de forma completamente diversa. Então, vamos a ela. Olha só o que diz o artigo, o parágrafo 4º. Nos crimes previstos no artigo 171, estelionato na modalidade de emissão de cheque sem provisão de fundos, quando praticado mediante depósito ou com pagamento frustrado ou mediante transferência de valores, a competência será definida, olha aqui, de quem é o foro competente? Do juiz do domicílio da vítima. E se nós tivermos pluralidade de vítimas? Competência firmar-se-á pela prevenção. Vejamos o que diz a súmula 244 do STJ. O foro competente para processo de julgamento do crime de estelionato na modalidade cheque sem suficiente provisão de fundos, ou seja, nessa hipótese que está aqui, ó, sem provisão de fundos, é exatamente a mesma que está aqui, em poder do sacado, a competência do local onde se deu a recusa do pagamento. Agora é o local da recusa do pagamento? Não. Agora a competência é do domicílio da vítima. E havendo pluralidade de vítimas, prevenção. Aí olha a 521 do STF. O foro competente para processo e julgamento dos crimes de estelionato sobre a modalidade de emissão dolosa de cheque sem provisão de fundos é o local onde se deu a recusa do pagamento sacado. Olha aqui, foro competente no crime de estelionato sobre a modalidade dolosa de cheque sem provisão de fundos. A mesma situação que se apresenta aqui está aqui. É do local onde se deu a recusa? Não mais é do local da recusa, e sim do domicílio da vítima. E havendo pluralidade de vítimas, o juízo prevento. Então, turma, está estudando para a Polícia Civil? Não precisa ser só a Polícia Civil do Rio de Janeiro, não. PSERG, PC Paraná, PC Minas, PCDF, PC Pará, são todas aí provas que estão para acontecer. Está estudando para um concurso como esse? Essa cerejinha aqui não pode faltar no bolo dos seus estudos. Por quê? Porque é claro que é um tema propício a cair. Primeiro, trata do crime de estelionato, que é um crime que sofreu alteração na ação penal com o pacote anticrime. Passou a ser um crime de ação penal pública condicionada em regra. Então, já é um crime que há uma grande probabilidade que é na tua prova. E segundo, porque agora, em se tratando de estelionato na modalidade de emissão de cheque sem provisão de fundos, mudou a competência. Não é mais do local onde houve recusa do pagamento, e sim o domicílio da vítima. Ou, havendo pluralidade de vítimas, o juízo prevento. Você realmente está estudando para concurso? Precisa saber essa matéria. Não pode deixar de saber. Quer saber mais sobre esse e outros assuntos? Eu tenho uma dica importantíssima para você. Vá lá no meu canal do YouTube agora, Professora Josiane Lovera, e inscreva-se. Vai ter dica semanal para você. Aliás, vou te dizer mais, tem dica quase que diária. Pelo menos 3 vezes na semana você vai ter dica da professora Josiane. E comece a seguir aqui também no Instagram da professora Josiane Lovera, que você vai ficar sempre atenta a todas as novidades. Direito penal, processo penal e leis penais especiais. Quer se especializar, saber tudo, ficar preparadinho para a tua prova de penal, processo penal e leis penais especiais? Vem comigo, cola comigo, faça a minha mentoria de Direito Penal, Processo Penal e Leis Penais Especiais. Quer saber mais sobre isso? Só me mandar um direct, mande-me uma mensagem que eu teria um imenso prazer em responder e explicar como funciona. Beijo grande para vocês e até a próxima dica.